Olá, boa noite a todos. Boa noite. Gratidão por compartilharem conosco mais essa semana. Gratidão por permitirem estarmos entrando dentro de seus lares para vibrarmos pelos mais necessitados. Hoje nós vamos iniciar com a prece, a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Agora a Cristina vai fazer a leitura do Evangelho e os comentários. Nós abrimos na passagem dai a César o que é de César. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta, como todos os ensinamentos de Jesus. É um princípio geral, resumido numa forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que vos manda agir com os outros, como quereríamos que os outros agissem conosco. Essa passagem dai a César o que é de César, nós literalmente enxergamos como a separação entre o que é material e o que é divino. Ou seja, na passagem de Jesus, ele foi muito cobrado quando ele estava aqui na Terra, né? Principalmente pelos revolucionários, como Judas era uma pessoa que tinha um pensamento, um apóstolo que tinha um pensamento bastante revolucionário, em que esperava-se que Jesus fosse trazer um pouco de igualdade entre as pessoas e que ele fosse se rebelar inclusive com César. E naquela época, né, as pessoas estavam sendo extremamente exploradas, como até hoje, com impostos exorbitantes, e eles queriam que Jesus se pronunciasse tentando defendê-los, né, como realmente uma pessoa queria libertá-los da tirania de César. Mas Jesus, um espírito extremamente maravilhoso, sábio, ele deixou muito claro, né, para que eles entendessem naquela circunstância. Dai a César o que é de César, né, e de Deus o que for de Deus, ou seja, o que é material, a questão dos impostos, do dinheiro, não seria algo que ele iria se intrometer, porque Jesus não veio para opinar ou para mudar a ordem estabelecida na época. Porque nós temos as nossas desigualdades sociais, como havia naquela época, mas todos estamos em provas e expiações, estamos passando por um momento, muitas vezes, em que numa encarnação temos dinheiro, na outra não temos. Por quê? Porque ainda não sabemos lidar com o material, com o que muitas vezes é motivo de rebelião, de discussões, né? Por que uma pessoa nasce na comunidade, outra não palacete. Mas essa passagem, ela não se resume somente a isso, a questões, eu acho que isso é muito importante que fique claro. A passagem que eu li está sendo muito específica. Não devemos entender essa passagem de Cristo somente de forma restritiva e absoluta, pensando só em separar o que é material e o que é divino, o que é sagrado, ou seja, o que é dos homens e o que é de Deus. Não é somente isso. Quando Jesus menciona dai a César o que é de César, ele está dizendo também que é um princípio
que nos manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Né? Então, vamos pensar até nessa parte material. Se somos patrões, se somos empresários e temos subalternos, por exemplo, como nós gostaríamos de ser tratados pelos nossos patrões? Né? Se eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa, se eu sou uma pessoa que sou um grande empresário, até médio empresário, eu tenho 1 ou 2 ou milhões ou milhares, né, de funcionários. Como eu gostaria de ser tratado? Eu preciso me colocar no lugar do outro e entender que eu preciso tratá-lo como eu gostaria de ser tratado, né? Em todas as dimensões, em todas as direções. E muitas vezes os governantes, eles veem o lado deles e não enxergam o lado do governado, né? Então, onde existem as tiranias, onde existe a corrupção, né? Mas a corrupção, ela não começa lá em cima, nos governantes e nos grandes empresários, ela começa nas pequenas coisas. Então, eu pego um dinheiro emprestado, eu não pago. Entendeu? Eu acho que fala das questões... As questões morais, exatamente, elas estão até nas coisas materiais. Uma coisa ela está interligada à outra. A gente não está dizendo aqui que todos vamos criar asas, vamos virar anjos e simplesmente está tudo resolvido. Não, em todo o nosso dia a dia, em todo o nosso aprendizado no decorrer das nossas vidas, da nossa vida, né, nessa grande caminhada, nessa jornada, nós vamos nos deparando com várias situações cotidianas do nosso dia a dia. E essas questões morais, de dar a César, ou vamos colocar assim, de dar ao outro o que é do outro, fazer ao outro que eu gostaria que fizessem a mim, isso cabe em todas as situações. Exatamente. São questões morais que em qualquer circunstância ela pode ser aplicada. Exato. E a corrupção começa aí. Mas quando a gente pensa na corrupção, né, dai a César, é uma passagem que o pessoal atrela muito a questões políticas, somente, né? De dinheiro, e não, né? Você vê que o ensinamento de Jesus ele é tão amplo que não se trata de política, né? Nem só de coisas, se trata de uma dinheiro, né? posição moral que cabe em qualquer situação da nossa vida. Aliás, começa em todas as situações, começa dentro da nossa casa, começa na relação que a gente tem com o nosso marido, com o filho, com família, né? Começa com o vizinho. Então, é a forma como eu trato e gostaria de ser tratado, né? Sim. Então, como eu disse, eu estava falando a questão de pegar dinheiro emprestado. Eu pego dinheiro emprestado e não pago. Eu diria que assim, não é só questão, é questão de você ter vamos colocar assim, não estou achando a palavra. É a condição moral mesmo, né? Quer dizer, o problema não é o dinheiro emprestado. É a atitude. É a atitude de você, muitas vezes, mas exatamente, se quer dar uma satisfação. Quer dizer, você pega algo, você se compromete, e nem naquela data que você se comprometeu, você dá um mínimo de uma satisfação. É um exemplo bobo, mas eu acho que todo mundo passa por isso, né? Então a gente não tem aquele sentimento moral de pelo menos dar uma satisfação, ou seja, levar em consideração. Quer dizer, a gente não está parando para pensar que o outro pode estar esperando que vai receber o dinheirinho dele naquele dia, ele está contando com aquele valor, porque ele também tem problemas, mas a gente acaba no nosso egoísmo pensando só na gente, né? Exatamente. Então, o dinheiro é do outro, né? Nós temos a obrigação de fazer o pagamento, mas a gente não dá o dinheiro que é do outro, a gente não cumpre com a nossa obrigação, não dá sequer uma satisfação. Então, você pega aí um empresário que ele está ruim das pernas, não está bem, ele resolve quitar as dívidas dele para não quebrar e atrasa o salário do funcionário. Dai a César o que é de César. Né?
O funcionário está trabalhando porque ele está esperando aquele dinheiro. Mas eu, de forma egoísta e amoral, imoral e amoral, inclusive, eu penso, não, mas eu vou quebrar, eu tenho que pagar meus títulos. Passa por isso, sim. Porque quando a gente pensa nas questões que são questões sociais, nós estamos na matéria. Então, nossas relações, elas ainda são permeadas pelo dinheiro. Então, como que eu me relaciono com o dinheiro? Mas quando eu pensando no dinheiro em relação ao outro, não só dinheiro, mas das relações todas, né? Me colocar no lugar do outro. O que o outro espera de mim? Eu estou respeitando a opinião do outro? Eu estou respeitando o que o outro espera? Eu estou respeitando o outro enquanto ser humano? Porque quando eu levo o outro em consideração, eu estou praticando verdadeiramente o que Jesus nos trouxe. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu pratico o auto-amor e eu vou na direção do outro, porque eu não tenho como me tornar uma pessoa amorosa e evoluída e dizer que eu amo a Deus se eu não amo o próximo. Como eu posso amar a Deus, louvar, né, orar, se o outro para mim, ele tem somente que fazer as coisas, ele é um meio para mim. Eu acho que assim, isso também tem que ficar claro. Quando eu enxergo no outro um meio de eu conseguir coisas e eu não respeito o outro moralmente, aquilo que o outro quer, aquilo que o outro deseja e aquilo que o outro sente, né, eu estou simplesmente anulando a existência do outro. Eu passo por cima dele como um trator. Não me importa o que ele pensa, não me importa o que ele quer, me importa os meus desejos, importa a minha vontade. Então Jesus, ele é tão maravilhoso que quando ele mencionou, né, que ele não iria se rebelar contra César, porque eram coisas aqui da matéria, o que está implícito nisso? Que César precisaria, que um dia os Césares todos, né, os governantes todos, um dia iriam entender que eles iriam tratar as pessoas exatamente como eles gostariam de ser tratados. Isso é o futuro da humanidade. Um dia isso vai acontecer. Um dia nós vamos todos agir com o outro como gostaríamos que agissem com a gente. Esse é o futuro da humanidade. É o futuro do planeta Terra, né? A gente ainda vai se tornar um planeta em que a gente vai respeitar o outro e a gente não vai precisar de leis, né? Vamos lembrar da natureza, né? A natureza é sábia. A gente planta, a gente aduba, a gente água e a gente colhe o fruto do que a gente plantou. Então não adianta achar que aqui eu vou ser esperto, aqui eu vou ter vantagens. A gente colhe o que planta. Simples assim, né? Se eu vou plantar egoísmo, eu vou plantar esperteza e acho que eu vou colher o quê? Vou ficar rico com a minha esperteza. Não. Exatamente. A vida é um plantio. É que naquela época as pessoas não estavam preparadas para entender a profundidade do que Jesus trouxe, né? A humanidade não estava preparada. Pareceu assim, que Jesus separou completamente o que é material do que é divino, né? Espiritual. Não, Jesus não fez isso. Na verdade, Jesus disse, eu não vou alterar o que está estabelecido aqui na Terra, porque isso segue uma programação. Nós todos, quando reencarnamos, nós reencarnamos cada um na sua postura. Muitas vezes aquele que está sendo subjugado, em algum momento já subjugou. Mas Jesus está nos mostrando que um dia a humanidade vai aprender a não subjugar, porque ela vai se colocar no lugar do outro. Então, nesse momento em que eu estou pagando um imposto, naquela época, né, eles estavam pagando um imposto exagerado, estavam sendo explorados, mas um dia a humanidade estar preparada para entender que eu nunca posso fazer para o outro o que eu não gostaria. Então, se eu prometo que você vai pagar imposto e você vai ter de volta tudo aquilo que você investiu, um dia a humanidade vai estar preparada para isso. Porque as nossas leis aqui, elas são uma cópia mal feita das leis divinas. Nós não temos preparo ainda para exercer as leis divinas. Nós somos muito falhos ainda.
Então ainda existe corrupção, ainda existe pessoas que ferem, que dão golpes, golpistas, ainda existe. Por quê? Porque o ser humano ainda quer levar vantagem um sobre o outro. As pessoas querem levar vantagem o tempo todo. Você está preparando o teu carro para colocar numa vaga, o cara dá a volta, está vendo que você está sinalizando que vai entrar na vaga, o cara entra no seu lugar. Ele não se coloca no seu lugar. Ele não entende que, olha, eu não gostaria que fizesse isso comigo. Então nós somos corruptos em mínimas coisas. Eu furo fila. Eu coloco uma pessoa para segurar a fila e tá todo mundo lá esperando, debaixo do sol muitas vezes. Aí eu falo, tô segurando fila, entra 10 junto comigo, porque eu sou um marcador. Vou botar 10 na minha frente para passar. Porque eu quero levar vantagem, eu quero ser esperto sobre o outro. Quando eu começo a prestar atenção nessas atitudes, quem nunca segurou uma fila? Eu já fiz isso, eu já segurei fila assim. E hoje em dia eu faço uma reflexão, uma auto-reflexão, de que está errado. Está errado com os demais que estão atrás de mim. Eu estou segurando fila? Não. Quem chegou vai entrar no final da fila. Isso é respeito ao nosso semelhante. Fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse comigo. Então é isso. Não é, amor? É isso aí. Vamos exercer cada vez mais esse respeito, né, pelo nosso semelhante, amando a Deus, a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos. E se no momento tiver dúvida, faz aquela perguntinha básica, né? O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria nessa situação em que eu me encontro? Ele furaria a fila? Né? Vamos lá, gente. Vamos agora às vibrações. Vamos unir os nossos pensamentos. Te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade de estarmos vibrando em prol dos mais necessitados. Mas primeiro, Jesus, eu necessito de Ti para me fortalecer. Então vamos sentindo a brisa do mar. Estamos caminhando com Jesus pelas praias, pela areia branquinha, onde estamos descarregando todas as nossas energias negativas, nossos maus pensamentos. E vamos sentindo a brisa do mar, vamos nos energizando, e Jesus, sorrindo, nos acolhe em seus braços. Obrigado, Jesus, por permitir fazer parte da tua equipe. E agora fortalecido, somos uma nação de irmãos, unidos pelo pensamento, unidos em amor, em prol dos mais necessitados. De mãos dadas com Jesus, vamos circulando o nosso planeta, vamos estendendo nossas mãos em direção ao planeta azul, doando nossas melhores energias em prol dos mais necessitados. Vibremos pelas famílias que não têm onde morar, não têm o que vestir, não têm o que comer. Vibremos pelas famílias que choram pela perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, por casais que se agridem, pela falta de amor dentro dos lares. Agora vamos visitando os hospitais. Vamos doando nossas melhores energias em prol dos nossos irmãos enfermos, acamados, irmãos que estão contaminados pelo Covid, que estão nos respiradores. Vamos doar muita energia de amor, de perseverança, que esses nossos irmãos possam sentir todo o nosso amor. Da mesma forma, vibremos
por todos os envolvidos nos hospitais que cuidam de nossos doentes, desde o segurança, o atendente, ao médico, aos enfermeiros, aos maqueiros, aos motoristas de ambulância. Sintam-se todos envolvidos em muito amor, em muita força, em energias positivas, coragem a esses nossos irmãos. Vibremos pelos nossos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, irmãos que estão com síndrome de pânico, com depressão, com pensamentos suicidas. Sintam-se abraçados por Jesus. Sintam essa energia de amor que recai sobre vocês, sobre nós. Muita luz. Vibremos pelos nossos irmãos presidiários, pelos nossos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos. Vibremos pelos nossos irmãos que partiram desta vida, que sejam acolhidos e amparados, encaminhados neste novo momento em que estão vivendo. Pois somente o corpo morre, o espírito é eterno e a vida em todos os momentos, em todos os estágios em que passamos. Vibremos, Jesus, pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Protegei, ó Mestre, o meu lar, os meus filhos, o meu cônjuge. Protegei nossos parentes e amigos, nossos vizinhos. Tenho tanta energia, Mestre, junto de Ti, que posso doar mais amor, mais perseverança, mais fé a todo o bairro que eu resido, à minha cidade, ao meu Brasil, ao nosso planeta. Mestre Jesus, todos nós temos um pedido em particular a lhe fazer. Nesse momento, silenciamos para abrir o coração a Ti e fazer os nossos pedidos. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que fluidifique a água que está à disposição. Derramai, Mestre querido, um bálsamo salutar nessas águas, que possamos beber e nos fortificar, nos curar de toda a nossa enfermidade. Que possamos, Mestre, arrancar o nosso egoísmo, arrancar todo esse sentimento negativo que temos dentro de nós, transformar em muito amor, em muita luz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje eu escolhi uma prece. Uma prece de Bezerra de Menezes, ela é um pouco longa, e então eu vou só ler a prece de Bezerra, porque ela é bem extensa,
E hoje, em particular, eu quero oferecer essa prece ao meu cunhado Eduardo, que está lutando contra o Covid, e a todas as pessoas que estão travando batalhas na área da saúde, com Covid ou com qualquer outra enfermidade. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges, amigas, em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos do Senhor, derramai as graças e as curas à humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos por mais essa semana, gratidão pelos bons pensamentos, pelas orações, não só ao meu irmão, como a todos os doentes. Estamos todos unidos numa corrente, num só objetivo, de doar e ajudar a quem mais necessita. Então, gratidão a todos. Gratidão por estarem compartilhando esse momento de oração, de vibrações. Aumentou uma beleza. É isso aí, gente. Vamos continuar porque são muitos os necessitados. E o que nós fazemos, graças a Jesus, é uma caridade muito grande que tem ajudado a muitas pessoas. Tá? A gente não consegue falar aqui o nome de todos, mas são muitas pessoas que nos pedem vibrações. Pessoas que estão doentes também. E estamos, sabe, pelo pensamento, procurando auxiliar a todos com o nosso Mestre Jesus. Por quê? Porque nós amamos vocês. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Jesus e até a próxima quarta-feira. Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.